E se eu lhe dissesse que alguns dos medicamentos mais poderosos que você poderia usar crescem selvagens em valas, em terrenos abandonados, ou talvez até no seu próprio jardim? Plantas que nossos avós conheciam de cor, que curavam soldados em campos de batalha, que ajudaram a humanidade a sobreviver por séculos sem hospitais ou farmácias. A maioria não sabe disso. Mas enquanto todos corremos para uma farmácia a cada corte, tosse ou dor, lá fora existem plantas que curam pessoas há milhares de anos. Plantas com evidências clínicas reais que as sustentam. E hoje vou mostrar-lhe 20 delas que mudarão para sempre a sua forma de pensar sobre a cura natural. Fique até o fim. Descubra por que o número 17 desta lista é usado há mais de 2000 anos e a ciência moderna acaba de confirmar que funciona contra bactérias resistentes a antibióticos. E o número 20 é tão poderoso que foi literalmente a aspirina original antes de a aspirina sequer existir. E provavelmente cresce agora numa vala perto de si. Aqui estão 20 plantas medicinais esquecidas que o curarão num piscar de olhos, classificadas de impressionantes a absolutamente incríveis. Top 1. Calêndula. Comecemos pela calêndula, também conhecida como maravilha ou flor dos mortos. Esta flor laranja vibrante tem uma das reputações mais comprovadas em combate na medicina herbal. Soldados medievais levavam flores de calêndula para a guerra, especificamente para tratar cortes e feridas no campo de batalha. Chamavam-lhe a flor da guerra porque, quando não se tinha mais nada, nem cirurgião, nem antibióticos, nem equipamento estéril, a calêndula podia prevenir a infecção da ferida e ajudá-la a cicatrizar de forma limpa. A calêndula officinalis cresce facilmente em quase qualquer jardim, produzindo flores alegres, laranjas e amarelas desde a primavera até as geadas. Mas estas flores bonitas são potências médicas. Estudos clínicos modernos confirmaram o que os guerreiros medievais já sabiam. Extratos de calêndula aceleram a cicatrização de feridas, incluindo queimaduras e feridas cirúrgicas. Pesquisas mostram que ela auxilia na reparação de tecidos e reduz a inflamação. Por que funciona? As flores estão cheias de compostos chamados triterpenoides e flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas autênticas. Você pode fazer uma pomada simples de calêndula, macerando flores secas em óleo, e terá algo que curará pequenos cortes, escoriações, queimaduras e inflamações da pele mais rápido do que se as deixasse cicatrizar sozinhas. A razão pela qual a calêndula foi esquecida é simples. As empresas farmacêuticas não podem patentear uma flor, mas para quem quer um cuidado de feridas seguro e eficaz sem receita, a calêndula ainda espera em jardins por todo o mundo. Pense nela como uma unidade de emergência no seu quintal que sempre esteve lá, apenas esperando que você se lembrasse da sua existência. Top 2. Espinheiro marítimo. O espinheiro marítimo pode ser o derradeiro superalimento medicinal esquecido. Este arbusto espinhoso com bagas laranja brilhante tem sido usado na medicina tradicional tibetana, russa e chinesa há séculos, especialmente para tratar a pele e as membranas mucosas. E a ciência moderna alcançou-o de forma impressionante. O Hipophyre rhamnoides produz bagas tão ricas em vitaminas, antioxidantes e ácidos gordos ômega que os cosmonautas russos usavam óleo de espinheiro marítimo no espaço para se protegerem dos danos causados pela radiação. Estudos recentes em humanos mostram que o óleo de espinheiro marítimo pode melhorar a função de barreira da pele, acelerar a cicatrização de feridas e ajudar com membranas mucosas secas e inflamadas, desde óleos secos até tecidos irritados. O que o torna especial? O óleo das bagas e das sementes contém o raro ácido gordo ômega 7, que apoia a saúde das membranas mucosas em todo o corpo. Estudos clínicos demonstraram melhorias na pele seca, eczema, dermatite atópica e até na síndrome do olho seco e secura vaginal pós-menopausa. O espinheiro marítimo desapareceu da medicina ocidental simplesmente porque cresce em climas remotos e difíceis, nos Himalaias, na Sibéria, em regiões de alta montanha. Mas pode ser cultivado em climas frios, e o óleo está disponível como suplemento para qualquer pessoa que lute com pele
ou mucosas cronicamente secas e inflamadas. O espinheiro marítimo faz o que a maioria dos hidratantes apenas finge fazer: cura realmente de dentro para fora. É como ter um sistema de reparação interno numa baga que prospera, onde quase nada mais consegue crescer. Top 3. Consolda. A consolda tem um dos nomes populares mais descritivos em toda a medicina herbal: conserta ossos. Durante séculos, as pessoas usaram a raiz e as folhas da consolda externamente para ossos partidos, entorses, hematomas e tecidos rompidos, jurando que ela faz com que a cura ocorra mais rapidamente. Acontece que tinham toda a razão. A Synphytum officinale contém um composto chamado alantoína, que promove a proliferação celular, literalmente encorajando as suas células a multiplicarem-se e a repararem o tecido danificado mais rapidamente. Muitos estudos clínicos modernos confirmaram que o extrato tópico da raiz de consolda reduz significativamente a dor e melhora a função em dores nas costas, entorses de tornozelo, escoriações e osteoartrite. Estamos a falar de estudos reais publicados e revistos por pares que provam que a consolda funciona. Aqui está a parte importante. A consolda serve exclusivamente para uso externo. A planta contém compostos chamados alcaloides pirrolizidínicos, que podem danificar o fígado se ingeridos internamente. Mais aplicada como pomada, creme ou compressa na pele em caso de lesões, é incrivelmente segura e eficaz. Você pode fazer uma pomada simples de consolda, macerando a raiz seca em óleo e adicionando cera de abelha. A consolda foi esquecida em parte devido a preocupações com o uso interno, e em parte porque a medicina moderna considerou que ossos partidos precisam de gesso e raios-x, não de ervas. Mas no caso de lesões de tecidos moles que acontecem constantemente, tornozelos torcidos, costas doridas, músculos contundidos, a consolda continua a ser um dos curadores mais rápidos que a natureza oferece. Pense nela como a planta que literalmente diz ao seu corpo para se costurar de volta mais rápido do que faria sozinho. Top 4. Verbasco. O verbasco é aquela planta alta com folhas aveludadas e uma espiga de flores amarelas que provavelmente já viu crescer em terrenos baldios e ao longo das estradas. Durante centenas de anos, foi o remédio básico para todos os tipos de congestão nos pulmões: tosse, bronquite, asma, resfriados no peito com muco espesso. As espécies de verbascum eram tão amplamente utilizadas em problemas respiratórios que os herboristas chamavam-lhe o melhor amigo dos pulmões. As folhas contêm compostos chamados saponinas, que agem como expectorantes naturais, ajudando-o a expelir o muco em vez de deixar que ele se instale no peito e se transforme numa infecção. Revisões recentes confirmam a ação anti-inflamatória e antimicrobiana do verbasco no sistema respiratório. Como as pessoas o usavam? Tradicionalmente, faziam chá das folhas secas, coando-o cuidadosamente através de um pano para remover os minúsculos pelos e bebiam-no 2 ou 3 vezes por dia durante um resfriado. Alguns fumavam as folhas secas para a asma, embora isso seja mais raro hoje em dia. As flores também eram maceradas em óleo para infecções de ouvido. Mas o verbasco desapareceu do uso comum porque desenvolvemos xaropes para a tosse e descongestionantes. No entanto, estes muitas vezes apenas suprimem a tosse, sem ajudar realmente a limpar a infecção. O verbasco ajuda os seus pulmões a fazer o que eles estão a tentar fazer: expulsar as impurezas. E faz isso sem os efeitos secundários dos descongestionantes farmacêuticos. Se tem o peito cheio de muco e uma tosse que não passa, o verbasco ainda cresce selvagem, ainda é gratuito e ainda funciona exatamente como funcionou durante séculos. É como ter uma equipa de manutenção para os seus pulmões que esteve de serviço todo este tempo, apenas esperando que você se lembrasse de pedir ajuda. Top 5. Tanchagem. Esta é a planta pela qual literalmente todos já passaram 1000 vezes sem notar. A tanchagem, não o fruto semelhante à banana, mas a erva rasteira de folhas ovais e espigas de flores finas, cresce em relvados, caminhos e solos, perturbados em todo o lado,
e é uma das plantas de primeiros socorros mais fiáveis do planeta. A planta Agumajor era chamada de pegada do homem branco pelos nativos americanos porque parecia crescer onde quer que os colonos europeus pisassem. No entanto, aprenderam rapidamente que esta erva humilde consegue curar cortes, queimaduras, picadas de insetos e infecções melhor do que quase qualquer outra coisa disponível pelo caminho. Pesquisas modernas apoiam plenamente isto. Estudos mostram que a tanchagem tem uma ação cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana autêntica. Um estudo clínico no Irão descobriu que uma pomada de tanchagem melhorou a cicatrização de queimaduras de segundo grau melhor do que o tratamento padrão. As folhas contêm compostos que acalmam a inflamação, estancam pequenos sangramentos e combatem infecções. Qual é o uso tradicional? Você pega numa folha fresca, mastiga-a brevemente para romper as paredes celulares, ou simplesmente esmaga-a e aplica-a diretamente sobre o corte, picada ou mordida. Em poucos minutos, a dor e o inchaço começam a diminuir. Também pode fazer um chá forte de folhas secas para lavar feridas ou para banhos em problemas de pele. A tanchagem foi esquecida porque é uma erva daninha comum, está em todo o lado. Fomos treinados para pensar que a medicina deve ser rara e cara e não crescer nas fendas dos nossos passeios. Mas para pequenos ferimentos, picadas de insetos e pequenas queimaduras, a tanchagem é imediata, gratuita e incrivelmente eficaz. Pense nela como uma unidade de emergência que literalmente o segue para todo o lado, esperando aos seus pés pelo momento em que precisará dela. Top 6 Mil-folhas. A mil-folhas contém compostos que encurtam autenticamente o tempo de sangramento e promovem a coagulação. Estudos mostram que tem uma ação hemostática, ou seja, estanca o sangramento, além de propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Soldados ao longo da história carregavam mil-folhas seca para tratar feridas e, por uma boa razão, funcionava. A Achillea millefolium cresce selvagem na América do Norte e Europa, produzindo umbelas de pequenas flores brancas ou rosadas em caules altos. Toda a parte aérea da planta é medicinal. Pode fazer um chá para uso interno para baixar a febre e a inflamação, ou aplicar folhas frescas esmagadas diretamente sobre cortes e escoriações para estancar o sangramento e prevenir infecções. O que torna a mil-folhas especial? Ela é tanto hemostática, estanca o sangue, quanto vulnerária, cura feridas. A maioria das plantas faz uma destas coisas, mas a mil-folhas faz ambas. Os herboristas tradicionais também a usavam para febres, problemas digestivos e como um tônico amargo. A mil-folhas foi esquecida simplesmente porque desenvolvemos agentes de coagulação sintéticos e antissépticos. Mas para quem faz caminhadas, acampa ou trabalha ao ar livre, saber que a mil-folhas cresce perto e pode estancar um corte sangrento em minutos é um conhecimento autenticamente valioso. É como se carregasse um paramédico no bolso, só que este paramédico cresce selvagem e de graça por todo o lado. Top 7. Prunella. Esta planta chama-se literalmente cura-tudo, self-heal, ou erva das feridas, o que lhe diz tudo o que precisa de saber sobre como os nossos antepassados haviam. A Prunella vulgaris era usada para praticamente qualquer tipo de ferida, dor de garganta, úlcera bucal ou inflamação de tecidos. As pessoas confiavam tanto nela que lhe deram o nome mais confiante de toda a medicina herbal. Pesquisas modernas confirmam essa confiança. Revisões mostram que a prunella tem propriedades cicatrizantes autênticas, ação anti-inflamatória e até rompe biofilmes bacterianos, aquelas camadas protetoras que as bactérias criam, tornando as infecções mais difíceis de tratar. Os usos tradicionais incluíam gargarejos para a dor, aplicação de folhas esmagadas em feridas e ingestão de chá para inflamações internas. A prunella cresce rasteira ao solo em relvados e prados, produzindo espigas de flores roxas que as abelhas adoram. Toda a planta é medicinal. Pode fazer um chá forte para bochechar em caso de aftas ou dor de garganta, ou aplicar folhas frescas esmagadas em pequenos cortes e escoriações. Eis o que é fascinante. A prunella funciona particularmente bem em membranas mucosas.
Isso significa que é excelente para úlceras bucais, dor de garganta e inflamação de tecidos na boca e garganta, locais onde a aplicação de medicamentos é complicada. Um simples chá usado para bochechar pode trazer alívio em poucas horas. A prunela desapareceu do uso comum simplesmente porque é outra erva comum que as empresas farmacêuticas não podiam monetizar. Mas em problemas de boca e garganta, continua a ser incrivelmente eficaz e segura. Pense nela como a planta que levou a cura tão a sério que literalmente a tornou parte da sua identidade. Top 8. Agrimônia. A agrimônia é uma daquelas plantas que os herboristas medievais absolutamente adoravam, especialmente para tudo o que envolvesse a boca, garganta ou trato digestivo. A agrimonia eupatória produz espigas altas de pequenas flores amarelas e tem uma longa história como gargarejo para dores de garganta e chá para diarreia leve e problemas digestivos. Revisões do uso tradicional descrevem extratos aquosos de agrimônia usados em inflamações das vias respiratórias, faringite, amigdalite, laringite, bem como problemas urinários, digestivos e feridas crônicas. A planta contém taninos, que têm propriedades adstringentes naturais, apertando e tonificando o tecido inflamado. Como era usada? Tradicionalmente, fazia-se um chá forte das partes aéreas secas e usava-se como gargarejo várias vezes ao dia para dor de garganta e inflamação da boca. O mesmo chá podia ser bebido para diarreia leve ou problemas digestivos, onde os taninos adstringentes ajudam a tonificar o revestimento intestinal. A agrimônia cresce selvagem em prados e ao longo das margens das florestas, produzindo espigas alegres de flores amarelas no verão. Toda a parte aérea é colhida e seca para chá. Tem um sabor suave, ligeiramente amargo, que é bastante agradável. A planta foi esquecida em parte porque a medicina moderna tem métodos mais agressivos para tratar infecções de garganta, e em parte porque as pessoas já não fazem gargarejos de ervas. Mas para uma dor de garganta leve, especialmente aquela associada ao gotejamento pós-nasal e irritação, a agrimônia é suave, eficaz e calmante. É como ter uma pastilha para a garganta que realmente cura, em vez de apenas anestesiar. Top 9. Marroio branco. Antes de existirem pastilhas para a tosse, existiam rebuçados de marroio. O marroio branco, Marrubium vulgare, era tão eficaz para a tosse que as pessoas literalmente faziam rebuçados e pastilhas com ele, que eram vendidos em todas as farmácias e lojas de conveniência até meados do século XX. O marroio é um expectorante clássico. Ajuda-o a expelir o muco e a limpar a congestão. Monografias herbais descrevem-no para tosse produtiva e bronquite, e na Europa ainda é usado em alguns xaropes para a tosse e pastilhas para a garganta. A planta contém um composto chamado marrubiina, que estimula as secreções brônquicas e ajuda a quebrar a congestão. Cresce como uma planta perene, arbustiva, com folhas aveludadas, cinza esverdeadas e pequenas flores brancas. Toda a parte aérea é colhida e seca. Tradicionalmente, as pessoas faziam um chá forte, adoçado com mel, ou faziam rebuçados reais de marroio, fervendo o chá com açúcar. O que diferencia o marroio dos supressores de tosse? Ele não para a sua tosse. Em vez disso, torna-a mais produtiva, ajudando-o a limpar realmente a infecção dos pulmões, em vez de apenas suprimir o sintoma. Isso é cura autêntica, não apenas gestão de sintomas. O marroio branco desapareceu do uso comum quando os medicamentos sintéticos para a tosse dominaram o mercado. Mas estes muitas vezes trazem efeitos secundários e não ajudam necessariamente a recuperar mais rápido. O marroio ainda cresce em jardins de ervas em todo o lado, ainda é seguro e ainda transforma uma tosse persistente numa limpeza produtiva. Pense nele como a pastilha para a tosse que realmente quer que você melhore, e não apenas que pare de incomodar as pessoas ao seu redor. Top 10. Eupatório. Agora chegamos às realmente potentes. O eupatório, Eupatorium perfoliatum, era tão famoso como remédio para a gripe no século XIX, que praticamente todas as casas tinham eupatório seco à mão para as inevitáveis febres e dores musculares. Chamavam-lhe Bonesset.
conserta ossos, porque as dores musculares profundas da gripe eram chamadas de febre quebra-ossos, e esta planta parecia curá-las. O eupatório foi um dos medicamentos mais importantes durante as grandes epidemias de gripe do século XIX. As pessoas faziam um chá quente das folhas e flores secas e bebiam-no aos primeiros sinais de gripe, febre, calafrios, dores profundas, exaustão. Fontes etnobotânicas descrevem-no como um diaforético, baixa a febre e estimulante do sistema imunitário. Embora ainda faltem estudos clínicos modernos robustos, a planta cresce em prados úmidos e ao longo de riachos, produzindo umbelas planas de flores brancas no final do verão. Toda a parte aérea é colhida durante a floração. O chá é intensamente amargo. Alguns dizem que é um dos chás medicinais mais amargos que existem, mas esse amargor era visto como parte do que o fazia funcionar. Qual é o uso tradicional? Aos primeiros sintomas de gripe, bebe-se uma chávena quente de chá de eupatório, deita-se na cama e sua-se a doença. A planta parece ajudar o corpo a montar uma resposta febril eficaz, uma reação imunitária. Muitas pessoas juravam que ele conseguia parar a gripe no início se fosse apanhada a tempo. O eupatório foi esquecido quando as vacinas e os antivirais se tornaram disponíveis. Mas para doenças semelhantes à gripe, que ainda nos atingem regularmente, o eupatório continua a ser um remédio tradicional poderoso. Lembre-se apenas de que o chá é incrivelmente amargo e você bebe-o quando já se sente mal. Mas às vezes, o melhor remédio não sabe bem. Ele simplesmente funciona. Top 11. Verbena azul. A verbena azul tem um dos usos tradicionais mais interessantes. Era considerada um tônico para o sistema nervoso, nervino, uma planta que acalma e fortalece o sistema nervoso. A verbena astata e a sua prima verbena officinalis eram usadas para exaustão nervosa, ansiedade, tensão, dores de cabeça e insônia. Essencialmente, para todos os problemas relacionados com o estresse com que hoje lidamos mais do que nunca. Os herboristas tradicionais descreviam a verbena como um remédio para pessoas que estão demasiado tensas, que pensam demais, que não conseguem relaxar nem dormir. Fontes herbais modernas e alguns estudos em animais sugerem que a verbena tem uma ação ansiolítica, anti-ansiedade, autêntica, ajudando a acalmar a tensão nervosa sem causar sonolência. A planta cresce selvagem em prados úmidos e valas, produzindo espigas altas de pequenas flores roxo-azuladas. Toda a parte aérea é colhida e seca para chá. O sabor é bastante amargo, por isso é frequentemente combinada com ervas mais agradáveis ou adoçada com mel. Como era usada tradicionalmente? Uma chávena de chá de verbena à noite para ajudar a descontrair após o estresse e preparar para o sono, ou durante o dia para pessoas que lutam com tensão nervosa e ansiedade. Não o derruba como os comprimidos para dormir, apenas ajuda o seu sistema nervoso a relaxar e a reiniciar. A verbena foi esquecida quando os medicamentos farmacêuticos para ansiedade e os soníferos assumiram o controle. Mas estes muitas vezes vêm com dependência, efeitos secundários e problemas de abstinência. A verbena oferece uma abordagem mais suave ao estresse e a atenção leve a moderada. Não é forte o suficiente para a ansiedade grave, mas ideal para o estresse diário que se acumula. Pense nela como o amigo que lhe põe a mão no ombro e diz: "Está tudo bem, podes relaxar." Top 12. Helênio. O helênio é onde a medicina herbal leva a sério a cura do sistema respiratório. A Inula helenium era o remédio a que os herboristas recorriam quando alguém tinha uma infecção pulmonar profunda e persistente. O tipo de tosse úmida e produtiva que simplesmente não passa, bronquite crônica ou congestão persistente no peito após uma pneumonia. A raiz de helênio contém compostos chamados lactonas sesquiterpênicas, que têm ação antitússica e antimicrobiana. Revisões descrevem-no para tosse crônica, asma e doenças pulmonares, e estudos recentes confirmam a atividade antimicrobiana contra patógenos respiratórios. O helênio cresce como uma planta perene alta com folhas enormes e flores amarelas, semelhantes a girassóis.
As raízes grossas são colhidas no outono, secas e usadas em decocções, chás fervidos em lume brando por longo tempo ou tinturas. O sabor é complexo, ligeiramente amargo, quente e aromático. Qual é a abordagem tradicional? Em problemas pulmonares profundos, é tomado em doses pequenas e frequentes durante semanas ou até meses. Não é uma solução rápida, é um tônico pulmonar profundo que ajuda o seu sistema respiratório a recuperar e a fortalecer-se. Os herboristas frequentemente combinavam-no com outras ervas pulmonares para infecções respiratórias persistentes. O helênio desapareceu do uso comum, em parte porque requer paciência. Funciona de forma lenta e profunda, em vez de dar alívio imediato. E em parte porque os antibióticos pareciam soluções mais rápidas. Mas em caso de fraqueza respiratória crônica e persistente, o helênio ainda oferece algo que os antibióticos não dão: cura autêntica e fortalecimento do tecido pulmonar. É a planta que não apenas combate a infecção, mas reconstrói o campo de batalha. Top 13. Jambu espilante. Esta planta merece o seu nome da forma mais dramática possível. O jambu, espécies de espilantes ou acmela, contém um composto chamado espilantol, que provoca uma sensação de formigueiro e dormência imediata na boca. Mastigue uma flor ou folha fresca e, em segundos, toda a sua boca ficará dormente. Os curadores tradicionais usavam-no exatamente para o que está a pensar: dor de dentes, mas também para úlceras bucais, dor de garganta e qualquer condição dolorosa na cavidade oral. Revisões confirmam a ação anestésica local e analgésica, e a planta ainda é usada em alguns sistemas de medicina tradicional para a dor oral. A planta cresce como uma pequena anual, com flores amarelo-avermelhadas em forma de cone, que parecem pequenos foguetes. As flores têm o efeito anestésico mais forte, mas as folhas também funcionam. Pode cultivá-la facilmente em climas quentes ou em vasos. Qual é o uso tradicional? Ao primeiro sinal de dor de dentes ou úlcera bucal, mastiga-se uma flor ou folha fresca e deixa-se que ela cubra a área dolorosa. O efeito de dormência é imediato e pode durar 30 minutos ou mais. Não cura o problema subjacente, mas dá um alívio autêntico da dor enquanto se trata a causa. O jambu foi esquecido no Ocidente simplesmente porque temos géis anestésicos, comerciais e analgésicos. Mas para qualquer pessoa interessada na gestão natural da dor ou que lute com dor oral quando nada mais está disponível, esta planta é extraordinária. O efeito é tão forte e imediato que os utilizadores de primeira viagem ficam sempre chocados. É como ter um anestésico dentário imediato a crescer no jardim, esperando pelo momento em que alguém morda mal. Top 14. Maônia. A Maônia Oregon Grape não é, na verdade, uma uva. É um arbusto perene de folhas espinhosas, flores amarelas e bagas azuis. Mas a Mahonia aquifolium tem algo que a torna autenticamente única. É uma das poucas plantas com evidências clínicas sólidas para o tratamento de doenças crônicas da pele, como a psoríase. Vários estudos demonstraram que o extrato tópico de marrônia melhora significativamente os sintomas da psoríase e da dermatite atópica. A planta contém berberina e outros alcaloides que possuem ação antimicrobiana e anti-inflamatória na pele. O uso tradicional incluía tanto a aplicação tópica para problemas de pele, quanto o uso interno para problemas digestivos. A casca interna amarela brilhante das raízes e caules é a parte medicinal. Pode fazer uma pomada ou creme com ela, ou encontrar produtos comerciais de maônia formulados especificamente para a psoríase. O efeito não é imediato. É preciso usá-la consistentemente durante semanas, mas a melhoria pode ser significativa. Eis o que torna isto importante. A psoríase e o eczema são condições crônicas e frustrantes que não respondem bem à maioria dos tratamentos. A maônia oferece uma opção botânica com apoio clínico real. Não apenas uso tradicional, mas pesquisas modernas que mostram uma melhoria real. A Maônia foi esquecida simplesmente porque cresce principalmente na costa noroeste do Pacífico e, até recentemente, não estava amplamente disponível noutros locais. Mas para quem luta com condições de pele crônicas, escamosas e inflamadas, vale a pena procurá-la.
Pense nela como a planta que a dermatologia moderna admite silenciosamente que realmente funciona. Top 15. Labassa crespa. A labassa crespa é uma daquelas ervas alterativas. Os antigos herboristas chamavam-lhes purificadores do sangue, mas o que realmente queriam dizer eram ervas que ajudam o seu corpo a processar e eliminar resíduos de forma mais eficiente. A raiz de Rumex crispus foi usada durante séculos para digestão lenta, obstipação e problemas de pele que parecem estar ligados a uma má eliminação. A raiz é rica em compostos amargos e antraquinonas, que estimulam a produção de bilis e as funções digestivas. Revisões herbais modernas ligam a labassa crespa ao apoio à função hepática, melhoria da digestão e ajuda em problemas crônicos de pele que respondem a uma melhor limpeza interna. As evidências são principalmente tradicionais e pré-clínicas, mas consistentes. A labassa crespa cresce como uma erva alta, com uma raiz profunda e espigas de sementes avermelhadas. A raiz é colhida no outono, seca e usada em pequenas quantidades em chá ou tintura. O sabor é bastante amargo e adstringente, o que faz parte do que a torna eficaz. Esse amargor desencadeia as reações digestivas. Qual é a abordagem tradicional? Doses pequenas e regulares de raiz de labassa crespa para melhorar a digestão, aliviar a obstipação e apoiar o trabalho de desintoxicação do fígado. Com o tempo, muitas pessoas notavam que problemas de pele persistentes desapareciam à medida que a sua digestão melhorava, pois a pele reflete frequentemente a saúde interna. A labassa crespa foi esquecida quando os laxantes e os medicamentos para o fígado se tornaram a abordagem padrão. Mas estes muitas vezes forçam o corpo a reagir, em vez de apoiar a função natural. A labassa crespa trabalha de forma mais suave, ajudando o seu corpo a fazer o que deve. É a planta que não faz o trabalho por si. Lembra o seu corpo de como fazê-lo sozinho. Top 16. USNEA. A USNEA tecnicamente não é uma planta. É um líquen que cresce pendurado nas árvores como cabelos verde pálidos. Por isso é chamado de barba de velho. Mas este líquen humilde tem propriedades medicinais extraordinárias, que o tornam um dos meios de primeiros socorros mais importantes da natureza. As espécies de Usnea contêm ácido úsnico e compostos relacionados, que possuem uma forte ação antimicrobiana. Revisões recentes mostram eficácia contra bactérias, incluindo algumas estirpes resistentes a antibióticos. O uso tradicional era principalmente tópico, esmagar usnea fresca e aplicá-la em feridas e infecções, ou fazer uma tintura para usar como gargarejo antisséptico. Pode encontrar usnea pendurada em árvores em áreas relativamente livres de poluição, especialmente em regiões montanhosas. Cresce lentamente e deve ser colhida de forma sustentável. Pegue apenas o que já caiu ou corte pequenas quantidades de árvores saudáveis. O líquen é preparado como uma tintura, extrato alcoólico, para o melhor efeito medicinal. Qual é o uso tradicional na natureza? Se cortar durante uma caminhada e não tiver um kit de primeiros socorros, a usnea fresca pode ser umedecida e aplicada diretamente sobre a ferida como um penso antimicrobiano. Pesquisas modernas confirmam que não era apenas pensamento positivo, ela combate autenticamente as infecções. A úsnea foi esquecida simplesmente porque é um líquen, não uma planta, e não cresce em todo o lado. Mas para quem passa tempo ao ar livre ou quer um agente antimicrobiano tópico natural, a usnea é fascinante. É como ter um antibiótico que cresce nas árvores, esperando silenciosamente que alguém se lembre da sua existência. Top 17. Berberis. E esta é a planta que mencionei no início. É uma planta usada há mais de 2000 anos, e a ciência moderna está finalmente a provar que funciona contra bactérias resistentes a antibióticos. O berberis. O Berberis vulgaris contém um alcaloide chamado berberina, que é um dos compostos vegetais mais bem estudados na medicina moderna. A berberina tem uma ação antimicrobiana documentada contra bactérias, fungos e parasitas. Tem ação anti-inflamatória, apoia a saúde digestiva e demonstrou ajudar na diarreia, especialmente a infecciosa.
Estudos recentes mostram até benefícios metabólicos, melhor controle do açúcar no sangue e dos níveis de colesterol. O uso tradicional remonta a milênios, aparecendo na antiga medicina persa, ayurvédica e chinesa. A casca interna amarela brilhante das raízes e caules do berberis contém a maior concentração de berberina. Pode ser preparado como chá, tintura ou extrato concentrado. O sabor é intensamente amargo, o que faz parte do que o torna eficaz para a digestão. O que torna o berberis especial? É uma daquelas raras plantas onde o uso tradicional e a ciência moderna se sobrepõem perfeitamente. Os curadores antigos usavam-no para infecções digestivas, problemas de fígado e inflamações. Pesquisas modernas confirmam a ação antimicrobiana, anti-inflamatória, hepatoprotetora e metabólica. As evidências são claras. O berberis foi esquecido no Ocidente, em parte porque o arbusto é espinhoso e expansivo, e em parte porque os antibióticos sintéticos pareciam mais fiáveis. Mas perante o problema crescente da resistência aos antibióticos, plantas que contêm berberina, como o berberis, estão a receber uma segunda oportunidade. É a medicina antiga que volta a ser vanguarda, porque finalmente estamos a ficar sem alternativas. Top 18, trevo vermelho. O trevo vermelho é tão comum que a maioria das pessoas o considera uma simples erva daninha de relvado. Mas o Trifolium pratense foi usado medicinalmente por séculos, especialmente para doenças de pele, inflamações e problemas de saúde feminina. Pesquisas recentes confirmaram vários usos tradicionais. O trevo vermelho contém isoflavonas, compostos vegetais com uma ação estrogênica suave. Estudos mostram benefícios nos afrontamentos da menopausa. E o uso tradicional inclui a aplicação tópica para a cicatrização da pele e o uso interno para doenças crônicas da pele, como eczema e psoríase. As flores também têm propriedades anti-inflamatórias. Pode colher as cabeças das flores em áreas limpas, não pulverizadas com químicos, secá-las e fazer chá. O sabor é suave e ligeiramente doce. Alguns também fazem óleos macerados para uso tópico em problemas de pele. Qual é a abordagem tradicional? O trevo vermelho era frequentemente usado a longo prazo para condições crônicas. Semanas ou meses de ingestão regular de chá para problemas de pele ou sintomas de menopausa. Não é uma solução rápida, mas uma medicina suave e nutritiva que apoia a cura ao longo do tempo. O trevo vermelho foi esquecido simplesmente porque está em todo o lado e é comum. Fomos treinados para pensar que a verdadeira medicina deve ser rara e exótica, e não crescer em todos os prados. Mas para sintomas leves de menopausa e inflamações crônicas da pele, o trevo vermelho oferece uma abordagem segura, suave e testada pelo tempo. É a medicina do campo que literalmente cobre a terra, esperando apenas que alguém anote. Top 19. Sassafrás. O sassafrás tem uma história complicada. Os nativos americanos usavam a raiz e a casca do sassafrás para febres, reumatismo e problemas digestivos, e mais tarde foi usado comercialmente para dar sabor à cerveja de raiz, root beer. As raízes têm um aroma picante característico e foram consideradas uma medicina valiosa por centenas de anos. Os usos tradicionais incluíam baixar a febre, tratar dores reumáticas e inflamações e problemas digestivos. A planta contém óleos aromáticos com ação aquecedora e estimulante. No entanto, e isto é importante, o sassafrás contém safrol, um composto que demonstrou toxicidade potencial para o fígado e ação carcinogênica em grandes quantidades. Por esta razão, o uso interno é atualmente restrito em muitos locais. O sassafrás é neste momento principalmente uma curiosidade histórica. Vale a pena conhecê-lo e compreendê-lo em contexto. Mas não é recomendado para uso interno regular devido a questões de segurança. Os usos tradicionais eram reais e a planta era autenticamente valorizada, mas hoje sabemos o suficiente sobre química para sermos cautelosos. É um bom exemplo de como a medicina tradicional e a ciência moderna podem trabalhar juntas. O uso tradicional diz-nos o que estudar, e a ciência de hoje diz-nos como usar isso de forma segura, ou quando procurar alternativas. O sassafrás faz parte da história das plantas medicinais, mas lembra-nos que natural
nem sempre significa seguro para uso regular. É a planta que nos ensinou o respeito tanto pelo conhecimento tradicional quanto pelos testes de segurança modernos. Top 20, Erva ulmaria. E aqui estamos no número 20, que deixei para o fim porque representa tudo o que falamos hoje. A Filipendula ulmaria é a planta na qual a aspirina foi baseada. Antes de existir a aspirina sintética, as pessoas usavam a erva ulmaria para a dor, febre, inflamações e, curiosamente, irritações estomacais. Eis a história fascinante. A erva ulmaria contém salicilatos, os mesmos compostos em que a aspirina se baseia. Quando os químicos sintetizaram a aspirina pela primeira vez, isolaram-na do ácido salicílico encontrado em plantas como a erva ulmaria e a casca de salgueiro. Mas aqui está a reviravolta. A erva ulmaria não causa a irritação estomacal que a aspirina frequentemente provoca. Na verdade, os herboristas tradicionais usavam-na para acalmar inflamações do estômago, ao mesmo tempo que aliviavam a dor e a febre. As flores e folhas são colhidas e secas para chá. O sabor é agradável, ligeiramente doce, com um aroma que lembra amêndoas. Pesquisas confirmam a ação anti-inflamatória dos salicilatos e outros compostos. O uso tradicional incluía chá para dores de cabeça, dores artríticas, febre e problemas digestivos. A erva ulmaria cresce em prados úmidos e ao longo de riachos, produzindo umbelas cremosas de flores perfumadas no verão. Foi usada na Europa por séculos e foi uma das plantas analgésicas mais importantes antes da era da farmácia moderna. É isso que torna esta planta o final perfeito para essa nossa lista. A erva ulmaria mostra como tiramos a medicina da natureza, isolamos um composto, sintetizamo-lo e, de alguma forma, acabamos com algo menos equilibrado e mais problemático do que o original. A planta inteira oferece alívio da dor sem os danos ao estômago que a aspirina isolada causa. Nisto reside o gênio da medicina das plantas. As fórmulas da natureza são frequentemente melhores do que as nossas tentativas de as melhorar. A erva ulmaria foi esquecida porque a aspirina tornou-se barata, padronizada e disponível em todo o lado. Mas para pessoas que não toleram os efeitos secundários gástricos da aspirina ou querem uma abordagem mais equilibrada à dor e inflamação, a erva ulmaria ainda cresce em valas e prados, ainda alivia a dor, ainda faz o que fez por milhares de anos. É a medicina original que esperou pacientemente que nos lembrássemos de que, às vezes, a versão natural é, na verdade, melhor do que a cópia sintética. Se esta viagem pela botânica esquecida mudou a sua forma de olhar para as plantas selvagens ao seu redor, não se esqueça de subscrever e de gostar do vídeo. Estamos a recuperar a sabedoria dos antepassados que o mundo moderno tentou enterrar. Semeie conhecimento para colher um futuro mais saudável. Outro tesouro da farmácia da natureza será revelado em breve.